Rapaziada, a gente vai abordar aqui três assuntos sobre o Botafogo, né? O John Textor falou aos torcedores do Botafogo, deu feliz ano novo e trouxe mais algumas informações sobre o mercado de transferências. Também, rapaziada, o empresário de Luiz Henrique contou o segredo. Todo mundo queria saber o segredinho de como foi que ele acertou com o Botafogo, né? De que está rumo à equipe do Lyon, mas ainda pode ter uma reviravolta nisso aí. E o Arthur Jorge, que deu uma entrevista, não é, a uma TV portuguesa. E a gente vai ver aqui o que Arthur Jorge falou, rapaziada. Meus amigos, vamos começar por John Textor. Ele que deu feliz ano novo aqui aos torcedores do Botafogo e também falou lá em entrevista coletiva lá na França, estava falando sobre o Lyon, foi perguntado sobre o Botafogo e respondeu algumas questões. Vamos ver aqui, John Textor. Hello to everyone that is chosen, everyone in the Botafogo family, all of my friends in Brazil, and every one of us around the world. Thank you so much for supporting us through these last few years. We had an incredible 2024. We will never forget it. Let's make 2025 even better. We made a statement last year, 2025. We got more to prove in Brazil, the Club World Cup. Let's have some fun together. Happy hello to everyone. Feliz ano novo, vamos se divertir ainda mais, né, com esse super mundial de clubes que vem aí, tem Libertadores da América. Essas foram as palavras, né, de John Textor a toda a torcida do Botafogo. Ele foi perguntado também lá na França, né, estava dando uma entrevista coletiva lá no Lyon e foi perguntado sobre as questões do Botafogo. Our plan is to sell a lot and buy even more. It's to level up. It's to make sure that we're in the top 3 in Brazil every year, that we're fighting for the South American title every year. So supporters down in Brazil might freak out when we talk Olha aí, rapaziada, podem enlouquecer que vem mais contratações. about shared players selling, but water flows where it must. Players go where they go. The vast majority of fans down in Brazil trust us. They trust me. Our plan Ele falou uma questão muito importante aqui, não é, rapaziada? Veja só, nosso plano no Botafogo é vender muito e comprar ainda mais. Aí ele falou aqui, ó, deixa eu só colocar aqui essa parte. Então, torcedores lá no Brasil podem enlouquecer. Tá falando tanto dos torcedores do Botafogo quanto também dos rivais, mas ele falou aqui no final do vídeo, ó, que é uma coisa que eu falei no vídeo anterior. Mas a água flui por onde tem que fluir e jogadores vão por onde tem que ir. Então essa frase aqui é muito importante do John Textor, porque eu falei o seguinte, né, no vídeo anterior, sobre a ida de Luiz Henrique para a equipe do Lyon na França, né? Isso já estava acordado entre eles. Então ele falou que a água tem que fluir onde tem que fluir. Eu tinha falado no vídeo anterior que o Botafogo, né, das equipes da Eagle Football, né, que é a empresa de John Textor que gere todos os times de futebol. Então o Botafogo seria o clube comprador. Já que não tem o fair play financeiro aqui no Brasil, casou totalmente do que eu falei, né? E o Botafogo realmente seria o clube comprador das equipes da Eagle Football e iria distribuir entre os times do grupo. Então, já que o Lyon, né, precisa de 100 milhões de euros aí para cumprir com o fair play financeiro, foi rebaixado ao final desta temporada de 2025, só reverte isso se cobrir, né, essa questão dos 100 milhões de euros do fair play financeiro que o Lyon está devendo, né? O Lyon está 100 milhões de euros abaixo da meta estipulada pela Ligue 1, pela Liga Francesa. Então, rapaziada, o Botafogo é quem vai alimentar e está alimentando os clubes do grupo, os clubes da Eagle Football, rapaziada. E ele falou também sobre o Luiz Henrique e falou o seguinte: o plano sempre foi que ele se mudasse para a Europa, mas tem que ser na oportunidade certa e existe a possibilidade dele jogar a Copa do Mundo de Clubes para nós, do Botafogo. Estou em contato próximo com seus representantes e decidiremos tudo na primeira semana de janeiro, disse o John Textor. E eu tenho uma tese, viu? Eu tenho uma tese para isso aí, porque o Luiz Henrique ele vem recebendo várias propostas, né, da Europa. O John Textor não aceitou nenhuma delas, até uma que Fabrício Romano falou da equipe da Fiorentina, de aproximadamente 30 milhões de euros, não aceita. Pelo John Textor, é o Luiz Henrique ir para o Lyon, né? Segundo os próprios empresários de Luiz Henrique,
jogar na equipe francesa, se valorizar ainda mais, porque o jogador na Europa se valoriza ainda mais do que jogando aqui no Brasil, e aí sim ir para outros ares, o John Textor conseguir vendê-lo e também ter um lucro ainda maior do que ele jogando na equipe do Botafogo. Mas a tese que eu tenho é a seguinte: eu acho, viu? Isso é um chute, um chutômetro meu aqui. E provavelmente ele joga esse primeiro semestre de 2025 no Lyon, encerra a temporada de 2025 na equipe francesa e depois ele volta para o Botafogo para disputar o Super Mundial de Clubes. Por quê? Porque tem uma janela especial de transferências, né, do Super Mundial, que ela abre no dia 2 de junho e fecha no dia 10 de junho. Então, rapaziada, o Botafogo vai ter aí mais ou menos 8 dias para resolver a situação do Luiz Henrique, caso ele vá para o Lyon. Em junho, rapaziada, no final da temporada europeia, ele voltar para o Botafogo e disputar este Super Mundial de Clubes, rapaziada. Claro que a Eagle Football quer, porque quer valorizar os seus produtos. E aqui eu vou falar de outra coisa também, eu vou falar sobre o mercado de transferências, do Botafogo. E esse rapazinho aqui, ó, o Bitelo, meia, não é, que joga no Dinamo de Moscou. Informação aqui do jornalista Fábio P. Aleixo, que mora na Rússia, né? E, inclusive, cobre bem o dia a dia dos clubes russos de futebol. Toda a informação que veio de Claudinho, do volante Wendel, não é o meia Claudinho, o volante Wendel. Claudinho que por mais de uma vez já esteve aí no radar do Flamengo, quase fechado, mas não foi para o Flamengo. Ele sempre traz a informação exata, falou que Claudinho iria continuar na Rússia, que não iria sair do Zenit. E falando sobre Bitelo, não é, rapaziada? O Dinamo de Moscou, segundo a informação dele, não pretende aceitar menos de 25 milhões de euros pelo meia atacante, ex-jogador do Grêmio. O clube russo, inclusive, nem quis ver a primeira proposta do Botafogo. Olha aí, rapaziada, teve proposta do Botafogo, que foi de 10 milhões de euros a serem pagos em 10 parcelas, rapaziada. Então, uma proposta que foi feita aí pelo Botafogo, 10 milhões de euros em 10 parcelas, né? De 1 milhão de euros cada mês a mês. Inclusive, eu trouxe uma foto aqui no vídeo que eu fiz sobre o Marlon Gomes do Botafogo. O cuiabano, né? Passando as festas de final de ano aí junto do Bitelo. Eu falei, cuiabano, será que ele não convence o Bitelo a vir jogar da equipe do Botafogo? Mas até agora isso não aconteceu. E segundo o jornalista Fábio P. Aleixo, ele não sai da Rússia por menos de 25 milhões de euros, rapaziada. E outra coisa, viu? Eu vou trazer aqui mais uma notícia sobre Almiron. Almiron é outro jogador que eu trouxe aqui, né? Das negociações, do interesse do Botafogo pelo jogador paraguaio, né? O meio atacante paraguaio, bom jogador. Ainda jovem, né? Da medida do possível, 30 anos de idade. Entrou na casa dos 30 agora. O Botafogo ganhou a concorrência do São Paulo, do Santos e do Palmeiras. Essa informação da Meio Esporte, não é? Que realmente mais esses 3 clubes, além do Botafogo, estão na disputa pela contratação de Miguel Almiron do Newcastle. Olympiacos da Grécia e Charlotte, lá dos Estados Unidos, também demonstraram interesse no jogador. A informação também do Meio Esporte, não é? O jornal esportivo lá da Inglaterra, que o Newcastle estaria disposto a liberar o jogador por 5 milhões de libras. Então, meus amigos, temos agora mais ou menos um valor, ainda não tínhamos esse valor. Então, a reportagem aqui da Meio Esporte falando que o Newcastle pode liberar aí por 5 milhões de libras, né? Aproximadamente 6 milhões de euros, a gente trazendo aqui para a nossa moeda local aproximadamente 40 milhões de reais. É um bom jogador, jogador da seleção paraguaia, joga muita bola, o Miguel Almiron, mas não tem tido uma boa temporada 2024, 2025 não, viu? O David Howell, né, o treinador lá do Newcastle, não tem dado muitas chances ao atacante, meia atacante da equipe do Newcastle, mas realmente, rapaziada, seria um nome interessantíssimo a equipe do Botafogo. E ainda falando, rapaziada, em Luiz Henrique, não é o nosso próximo assunto. O John Textor que falou, né, que ainda quer conversar com o jogador para ver se consegue reverter essa ida dele para o Lyon e ele ficar pelo menos até o Super Mundial de Clubes em 2025. O empresário, ex-empresário, aliás,
ex-empresário de Luiz Henrique, né, o Amaury Nunes, contou os bastidores do acerto do atacante com o Botafogo no início de 2024. E eu peço encarecidamente a vocês que vejam as palavras, né, do Amaury Nunes. Por quê? Porque já que o Joe Textor prometeu que vem forte, né, nesta janela de transferências, nesse mercado do futebol de 2025 pela equipe do Botafogo, a gente vai ver mais ou menos qual é o modus operandi, né? Como é que opera realmente o Joe Textor para convencer os jogadores a vir jogar na equipe do Botafogo, rapaziada. Vamos ver aqui um pouquinho do que o Amaury Nunes falou sobre O isso. Fluminense queria, aí o Flamengo veio atrás, sondou a situação, inclusive foi lá na Europa sondar, já ofereceu um salário muito maior, 3 vezes maior do que o Fluminense ofereceu. Então, assim, com maior potencial financeiro, só que era por empréstimo também o negócio do Flamengo. Pois é, ele tá explicando aqui que o Flamengo tinha um interesse, né? Esse interesse foi trazido, não é? Durante o começo do ano de 2024, né? O ano passado. E realmente o Flamengo queria o Luiz Henrique, o Fluminense fez proposta por empréstimo e o Flamengo chegou e ofereceu 3 vezes o salário e aí despertou o Betis. E aí começou a sair na mídia, veio o Corinthians, ofereceu um baita salário, já com um empréstimo com uma obrigação de compra. Veio o Palmeiras também, fez uma boa proposta, não evoluiu. E aí o meu sócio europeu lá tentando a Europa. Veio o Red Bull Leipzig da Alemanha, veio o Everton, veio grandes times. E aí, cara, o maluco do John Textor, maluco entre aspas, o cara bateu na porta do Luiz Henrique. Olha aí, ó. John Textor foi bater na porta de Luiz Henrique lá em Sevilha. Ele foi pra Europa, ele viu todo esse movimento de mercado. Obviamente deve ter sido direcionado pelo Alessandro, por alguém ali do Botafogo. Sim. Ele foi pra Europa, foi pra Sevilha, bateu na porta do Luiz Henrique ligou pra gente e falou assim, ó, o John Textor tá na porta da minha casa. Olha aí que loucura, rapaziada. Então, John Textor, meu amigo, quando quer, não mede esforços. Caraca. Eu falei, que isso, cara? Esse cara é maluco, não sei o que, não falou com a gente, não falou nada. Aí eu falei, ó, entra, deixa ele entrar e escuta o que ele vai falar. Aí ele falou que queria ele, de qualquer jeito ele ia levar, e falou, ó, se eu me acertar com o Botafogo, você vem? Aí ele falou, se você se acertar, vem. Eu sei que não vai acertar, porque quando o nome dele começou a ser muito movimentado, o Betis viu o interesse de outros clubes e subiu, falou, não empresto mais. Tem que ser empréstimo com opção de compra, depois tem que ser empréstimo com obrigação, depois tem que ser só venda. Porque ele viu que tinha muita gente querendo. E aí botaram valor lá em cima. Botaram valor, era de 20 milhões de euros. E aí ele falou assim, olha, o Textor foi e se acertou com o clube, ofereceu 16 milhões de euros, mais um percentual que poderia chegar, né, são projeções que poderiam chegar ali, que até chegaram, inclusive, seleção brasileira e tal, que poderiam chegar a 20 milhões. Pois é, essa é a história de Amaury Nunes, e isso é muito importante. Eu trouxe aqui também outro vídeo e expliquei. E quando o presidente do clube chega no jogador e diz, eu quero você, é tudo que o jogador quer escutar. Por quê? O jogador de futebol tem muito ego lá em cima. Mas por que ele tem muito ego lá em cima, o jogador de futebol? Porque é desejado por muitos. Vocês viram aí, né? Everton, ele falou Red Bull Leipzig, Fluminense, Flamengo. Inclusive, o Amaury Nunes falou aí na entrevista alguns pontos importantes também. Que o Luiz Henrique não queria ir para o Flamengo, porque tinha uma identificação com o Fluminense, e também não queria ir para o Botafogo. Não queria ir para o Botafogo também, creio que por conta dessa questão da identificação com o Fluminense, e ele falou também que queria continuar na Europa. Então, John Textor convenceu o Luiz Henrique a assinar com a Eagle Football para ele ir para o Botafogo. Já era ali o mês de março de 2024. Ele veio para o Botafogo e poderia sair no meio do ano. Inclusive, no contrato de Luiz Henrique, teria essa cláusula dele sair no meio do ano de 2024. Mas esse ex-empresário também afirmou que Jefinho, hoje comprado pelo Botafogo por 5 milhões de euros à equipe do Lyon, agora volta em definitivo para a equipe do Botafogo. Esse jogo, não é, que a Eagle Football faz, de sempre equilibrar as finanças, né, dos clubes da companhia. Ele contou que Jefinho foi fundamental na permanência do atacante até o final do ano do Botafogo. Jefinho chegou para ele e disse, você tá maluco, rapaz? Você vai jogar no Lyon, que nada, fica aqui com a gente, você tem chances de ganhar grandes títulos, a gente tá na liderança do Brasileirão, estamos na luta pela Libertadores, e foi realmente o que aconteceu, além da seleção brasileira. E Luiz Henrique chegou à seleção através do Botafogo, né? Muito mais convocações, ganhando vaga de titular em alguns jogos, né, com o Dorival Júnior. Então, realmente, rapaziada, o Jefinho foi importantíssimo nessa permanência, não é, de Luiz Henrique
na equipe do Botafogo. Vocês acreditam que tudo que o Amaury Nunes falou aí, que o John Textor pode reverter essa ida de Luiz Henrique para a equipe do Lyon, ele ficar ainda mais, né, na equipe do Botafogo? Só atualizando, rapaziada, as saídas do Botafogo até agora: Luiz Henrique, que tem essa transferência ao Lyon, praticamente fechada; Thiago Almada, que vai de graça para o Lyon emprestado; Gatito Fernandes foi para o Cerro Porteño; Rafael se aposentou, lateral direito; Adrielson retorna ao Lyon, vem recebendo algumas propostas que não agradaram a John Textor; Pablo volta de final de empréstimo ao Flamengo; Massal saiu em fim de contrato; Hugo foi emprestado ao Vitória, o lateral esquerdo; Tietê, em final de contrato, foi para a equipe do Vasco da Gama; o Eduardo acabou o contrato, provavelmente vai para a equipe do Cruzeiro; e o Oscar Romero, não é, o meia atacante, irmão do Ángel Romero, irmão gêmeo do Ángel Romero, está sem equipe. Também o contrato dele acabou com a equipe do Botafogo. Até agora, meus amigos, são essas as saídas da equipe botafoguense. Para vocês, Luiz Henrique continua na equipe do Botafogo ou não? Ou realmente ele, como vem sendo avisado, a gente avisou aqui nos nossos canais, que ele vai para a equipe do Lyon, rapaziada. O Arthur Jorge, não é, que deu entrevista para a gente finalizar aqui o nosso vídeo. O Arthur Jorge deu entrevista a uma TV portuguesa e foi perguntado qual foi o título mais importante do Botafogo: a Libertadores ou o Campeonato Brasileiro? E assim respondeu o Arthur A Jorge. Libertadores, porque era uma competição que há um ano atrás era quase que inatingível para nós. E falo para nós em termos de equipa técnica, mas também seguramente de clube, porque este foi o primeiro título da história do Botafogo, e de fazermos uma campanha que termina com aquele jogo épico frente ao Atlético Mineiro, onde ao minuto 1 provavelmente todos pensaram que tínhamos deitado tudo a perder, e onde a equipa mostrou aquilo que eu acho que é o melhor exemplo da essência dessa equipa. Acho que ali é o melhor momento que nós podemos pegar. Eu sei que é fácil ganharmos, pegamos naquilo como um exemplo, mas é um jogo que tem que ficar na história do futebol por muitos e muitos anos. Naquilo que é a forma como a equipa se comportou, o que é ser uma equipa, está ali tudo. Está ali tudo. Nós tivemos desde o minuto 1 uma final Libertadores a jogar com menos um jogador. E vencemos 3-1. Nós não fizemos um remate à baliza e fizemos um golo, por acaso. Ou ganhamos nos penaltis. Não. Nós vencemos 3-1. E aí acho que é o jogo que tem e vai ficar seguramente na... Os meus netos vão ouvir falar deste jogo seguramente daqui a uns anos. Não tenho dúvidas. Meus netos vão ouvir esse jogo, né, por mais alguns anos, sem nenhuma dúvida, não é? Diz aqui o Arthur Jorge, rapaziada. Então, realmente, ele falando que o título mais importante do Botafogo foi o título da Copa Libertadores da América, depois de estar com um jogador a menos e conseguir fazendo 3-1 com esse jogador a menos durante 90 minutos. Então, realmente, é um jogo que entra para a história do Botafogo. Vocês concordam com o Arthur Jorge? Na minha opinião, eu acho que sim. Foi o título mais importante do Botafogo. Foi a Copa Libertadores da América, um título que o Botafogo não tinha em sua vasta galeria de troféus, rapaziada. E aqui, meus amigos, tem uma notícia, viu? Sobre a multa rescisória de Arthur Jorge. Não é essa notícia aqui do Vender Casagrande. E aqui está a notícia, rapaziada. A multa rescisória de Arthur Jorge está em 3 milhões de euros, aproximadamente 20 milhões de reais. O Botafogo receberá esse valor com a saída do treinador. E aqui está o porquê desse valor. Os advogados analisaram bem as cláusulas firmadas entre as partes e verificaram que o montante para a quebra do compromisso é em cima do seu salário bruto, mas todos os seus benefícios e seus direitos de imagem líquidos. O acordo já foi feito e falta a oficialização com documentação, rapaziada. Então está aí o valor. 3 milhões de euros é mais o treinador que o Botafogo vai liberar sobre o pagamento da multa rescisória, né? Vai para o Al Rayyan do Catar. Tudo praticamente acertado, só falta agora a assinatura. E o Arthur Jorge deixa o Botafogo, né? Para tristeza de alguns torcedores, mas todo mundo sabe, né? E vem sabendo que realmente ninguém é maior do que a equipe do Botafogo. E com certeza o John Textor vai trazer um treinador à altura, não é? Trouxe aqui sobre a notícia do André Jardine, que inclusive já conversou, né, com pessoas ligadas à equipe do Botafogo, ouviu a proposta e agora vamos ver qual é a decisão que o André Jardine toma. Se ele realmente deixa o América do México, o Botafogo paga essa multa rescisória também do treinador da equipe do América, não é, o André Jardine, ou não. Eu inclusive coloquei aqui, né, tudo sobre a carreira de André Jardine. Convido vocês a assistirem neste final de vídeo
sobre Luiz Henrique, rei da América, e também do André Jardim, no interesse do Botafogo em cima do treinador da equipe do América do México. E aí, rapaziada? Vocês gostaram de todas essas informações sobre o Botafogo? Então eu peço a vocês, se inscreva no nosso canal, no Solta a Voz Tiba, deixa teu like, compartilha esses vídeos com os teus amigos. E vamos em frente que 2025 tem muita notícia boa pra gente dar aqui. Valeu, rapaziada!